E aí, pessoal, aqui é o Elias. Hoje a gente está aqui para a aula de filosofia, né? Então, essa aula para o oitavo ano. Nós hoje vamos discutir, né, sobre o corpo de maneira geral, né? Algumas reflexões é importante. A gente tem discutido até agora sobre os sentidos, né? E como os sentidos para os empiristas eram o fundamento, né, do conhecimento do mundo de maneira bem ampla. É, Levanta a discussão sobre o corpo, né? Como é que esse corpo ele pode ser pensado na filosofia, tendo em vista, né, no caso aí, que o corpo é algo extremamente complexo e, de acordo com os empiristas, seria, né, o meio pelo qual nós entramos em contato com o mundo, já que os sentidos, né, dependem especificamente desse corpo. Então a gente vai fazer uma reflexão aqui um pouco profunda sobre o que é o corpo, como é que esse corpo pode ser pensado dentro da filosofia e como uma forma de encerrar esse nosso conteúdo sobre o empirismo, tá? Esse conteúdo, pessoal, vocês vão poder encontrar lá na parte nosso cotidiano, né, do livro de vocês, tá na página 66 até a página 69, tá? Então leiam, né, façam a leitura para vocês conhecerem um pouco, né, de forma mais profunda. Não deixem de anotar as dúvidas e enviar lá no Google Class para que eu possa respondê-los. E, enfim, fazer as atividades, fazer as anotações, tá? Para poder ter um conhecimento mais sólido. Vamos lá para a gente poder começar a discutir. Então, pessoal, olha só. O título, né, o corpo para além da razão, é justamente a sugestão de uma reflexão que traga uma análise mais ampla sobre o corpo, né? Não apenas a questão de como o corpo ele pode ser, como ele pode estar ligado a esse pensamento racional, e sim muito mais amplo que isso, né? Como o corpo ele pode ser percebido, como a sociedade interfere nesse corpo, qual a relação entre a razão e o corpo, né? Qual a relação entre o pensamento e o corpo, são algumas das questões que essa reflexão pode nos sugerir. Né? Claro que existem vários pensadores, filósofos, sociólogos, né, que pensaram sobre o corpo, né, de maneira bem ampla, e não vai caber discutir sobre todo mundo aqui. Nós vamos discutir alguns aspectos mais gerais, né, sobre esse tema. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, importante é que por muito tempo se teve uma visão fragmentária do corpo, né? Uma visão, digamos assim, dividida, como se houvesse claramente, né, uma separação, né? Como se o corpo ele fosse de uma instância diferente da do pensamento. Então, isso na verdade, uma influência muito forte do pensamento cartesiano, né, do Descartes. Então, Descartes considerava que existia uma mente, né, a razão de forma, vamos dizer assim, desvinculada do corpo, e isso vem sendo questionado, né, por diversos filósofos e pensadores que questionam, né, até que ponto é possível existir um corpo, uma educação corporal, vamos dizer assim, sem a presença do mental, ou até que ponto é possível pensar o mental sem pensar, por exemplo, a questão do corpo. Então, o Descartes, quando ele pensou lá aquela divisão, né, entre a substância pensante e a substância extensa, né, que seria o corpo, ele dividia, né, de forma muito clara esses dois aspectos como se eles fossem parcialmente independentes. E hoje as reflexões acerca do corpo trazem justamente o inverso disso, né? Buscam tentar entender qual é a aproximação que existe, na verdade, sobre essas duas instâncias. É possível que o corpo ele possa ser pensado sem a compreensão do mental, né? Ou será que é possível compreender o mental totalmente desvinculado da relação com o corpo? Essas são algumas das questões que essa visão fragmentária, né, em relação ao corpo, ela tem, por exemplo, sugerido, certo? Como eu falei, isso decorre daquele sistema do Descartes, né, que o Descartes ele vai
defender essa ideia de que as coisas, né, possuem duas substâncias, uma substância pensante, racional, que seria a mente, enquanto você também teria a chamada substância extensa, que é o corpo material físico, né, que está em contato, e que na concepção de Descartes, né, há aí uma diferença entre as duas e uma certa distância, né, nesse entendimento, né, o chamado dualidade cartesiana, certo? E aí aqui começa, né, por exemplo, o Maurice Merleau-Ponty, ele questiona justamente essa noção, né, que na sua concepção separar corpo e mente é uma abstração. E o que é uma abstração? Uma operação exclusivamente mental, né? Assim, você imaginar que é possível pensar o corpo sem dialogar com a mente ou a mente em relação ao corpo é apenas uma fantasia, entre aspas, aí, né? Não há como fazer isso na prática, porque são duas instâncias que estão extremamente interligadas e que não seria possível pensar uma sem pensar a outra, sem fazer uma relação com essas duas. E se isso eventualmente acontecesse, não passaria de uma abstração, de algo que não possuiria uma realidade concreta, né? Então, olha só, para ele, se o nosso pensamento, né, ele as nossas ideias enfim, nossos pensamentos e tudo mais surgem da nossa experiência sensível, então há uma relação muito próxima entre pensamento, né, entre mente e corpo. Ora, será que seria possível que, dentro da lógica empirista, né, será que seria possível que houvesse pensamento, houvesse ideias, se essas ideias anteriormente não passassem pelos sentidos, pela experiência sensível, que é o corpo? Ou ainda, será que a experiência sensível seria capaz de produzir ideias se não houvesse uma operação mental para dar sentido a essa experiência sensível? Então, essas questões colocam, né, trazem à tona essa nova reflexão que busca aproximar aí, a ideia de mente e corpo como algo mais integrado, algo que está diretamente relacionado entre si, né? Então, só que a gente já percebe dois pontos de vista bastante diferentes, né, sobre essa noção de corpo, né? E não para por aí, né? Nós vamos entender aqui, por exemplo, quando a gente pensa a relação do corpo e sociedade. Quando a gente pensa a relação em corpo e mente, nós estamos falando ali do indivíduo fechado em si, né? E da sua relação sensível e mental. No entanto, pessoal, é muito importante entender também que esses indivíduos eles estão inseridos em sociedades. E aí é muito importante também pensar o corpo dentro da sociedade, né? O que se entende, né? Quais são as determinações, como a sociedade ela pode estar relacionada a esse corpo e como isso, por exemplo, interfere na forma como esses indivíduos pensam o corpo sobre si mesmo. Então, é uma discussão bastante plausível, né? Então, aqui você tem padrões estéticos, né, que a gente vai comentar mais para frente. Você tem uma série de comportamentos que a sociedade ela impõe, né? Você tem uma série de normas, né, de não só de comportamento, mas de apresentação, enfim, né, de pensamento, né, literalmente de valores acerca do corpo que são percebidos e que são, vamos dizer assim, implantados pela nossa vivência em sociedade, né? Então, quando a gente vive em sociedade, a gente passa a absorver essas ideias, essas normas, essas imposições e isso muda, né? Isso transforma nossos corpos, né? Então, quando a gente pensa no nosso corpo em sociedade, a gente tem uma relação ainda mais complexa, que é justamente pensada no sentido de compreender até que ponto o indivíduo na sociedade ele possui a autonomia em relação ao seu próprio corpo, né? Então, será que o corpo na sociedade ele é individualizado ao ponto do indivíduo possuir autonomia
total sobre o seu corpo, ou será que não, né? Dentro dessa sociedade existem mecanismos que de alguma forma oprimem esse corpo ou que impõem determinadas regras e normas a esses corpos. São várias sugestões. Aqui o Karl Marx, né, ele pensa, por exemplo, no que ele chamou de coisificação ou objetificação do trabalhador, né, que é uma forma também de pensar o corpo. Né? Então, o Marx, olha só, o que é que ele fazia? Ele apontava a degradação do trabalho como um dos problemas do sistema capitalista. Um dos aspectos que colaboraria para que isso acontecesse seria a separação entre pensamento e ação. Na sua concepção, a lógica industrial, é importante pensar que o Marx ele pensou isso lá no século XIX, tá? no momento ali que a industrialização começava a se expandir, e o Marx entendia que aquele modelo, né, de sociedade industrial em que o trabalhador ele fazia uma série de trabalhos que cada vez mais exigia menos reflexão, menos pensamento, cada vez mais esse trabalhador ele era transformado numa espécie de engrenagem do sistema, de forma que não interessava mais o pensamento desse indivíduo e apenas a sua ação. Né? Então, uma ação desprovida de reflexão seria o que o Marx chama de processo de objetificação. O trabalhador ele passaria dentro dessa lógica, né, social, de um indivíduo a um objeto. Então, um objeto que pode ser facilmente substituído, que pode facilmente ser jogado fora, né, na sua concepção. Então, quer dizer, dentro da sua lógica, a sociedade capitalista ela criava condições para que cada vez mais esses trabalhadores eles tivessem esse processo de coisificação, né, perdendo a sua capacidade de reflexão na verdade, executando apenas aquilo que era fundamental para o seu trabalho, né, as suas ações. Isso, né, na concepção do Marx, no capitalismo, a relação do trabalho desfaria essa relação entre a ação do corpo e o pensamento. Né? Então, quer dizer, tem uma cena muito interessante do filme Tempos Modernos, né? Quem quiser assistir, pesquisa aí depois, né? Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que o trabalhador ele fica apertando os parafusos e tal, e é uma esteira, então ele vai apertando lá os parafusos e tal, e aí quando ele sai, quando acaba o turno dele, mesmo depois dele já ter acabado, ele continua executando os movimentos de forma totalmente automática, né? E é engraçado porque ele sai querendo apertar tudo, né? Botão, enfim, né? E isso é uma demonstração do que o Marx chama, né? Dessa ação que ela é impensada. Então ali o trabalhador faz tanto, repete tanto aquilo que ele não mais reflete, não mais pensa sobre aquilo, ele simplesmente executa. E essa execução é tão repetitiva que mesmo depois que ele já não precisa mais fazer, ele continua fazendo apenas como um mero impulso ou algo que está ali já inconsciente nele. Então, quer dizer, esse corpo, né, ele é induzido a essa condição, né, o que, por exemplo, o Michel Foucault vai chamar de disciplina, né, de um corpo dócil. Né? Quer dizer, o cara vive ali naquela disciplina da fábrica e aí ele vai perdendo a sua capacidade de refletir sobre aquelas ações, transformando-se, né, num mero objeto ali dentro da fábrica, uma mera engrenagem de todo o processo, que executa sem pensar. Então, olha só, aqui é um exemplo de como a sociedade ela pode interferir, né, nesse corpo. Então, aqui é uma forma, o Marx pensa nessa coisificação do trabalhador, né, que é a transformação desse trabalhador numa espécie de objeto que não pensa, né, que executa apenas ações, né, ou seja, um objeto que separa a ação e o pensamento, certo? Como eu falei, né, outro pensador importante é o Michel Foucault. Né? O Michel Foucault já é um pensador mais recente. Ele defende a ideia de que a sociedade, né, a sociedade moderna, ela produziu o que ele chama de corpos dóceis, né? E esses corpos dóceis seriam o quê? Seriam corpos que, dentro de uma lógica social,
de uma série de regras, de instituições, de normas, se submetem às vontades daquela sociedade, né? Então, olha só, dócil é todo corpo que pode ser submetido, utilizado, transformado e aperfeiçoado para determinados fins, né? Então, na sua concepção, a sociedade, de maneira geral, as instituições, principalmente, as leis, elas têm o objetivo de produzir esses corpos dóceis, né, da sociedade, para garantir a ordem social, para garantir o status quo, de forma que esses indivíduos se mantenham sempre sob o controle daquela sociedade, né? Então, como ele faria isso? Essa sociedade ela possui um poder disciplinador, né, que é executado principalmente pelas suas instituições. E aí, quando a gente pensa em instituição social, é você imaginar os mais diversos meios de disciplina que existem, né? O Michel Foucault ele discute lá no Vigiar e Punir, né, a questão da prisão como elemento disciplinador, né? Então, a prisão, né, quer dizer, a prisão, né, como punição, né, como forma de vigiar, e essa sensação de domínio, de controle, né, ela é uma forma de disciplinar, de dizer o que pode e o que não pode ser feito. As Forças Armadas, o Exército, né, no caso, que eu botei o Exército, mas as Forças Armadas de maneira geral, polícia, Exército e tudo mais, que ali é literalmente, né, a força violenta do Estado, né, para dizer, olha, você pode fazer até isso, né, depois disso, se você fizer, haverá punição, haverá um uso de violência contra aquele corpo, né. A escola também é um elemento disciplinador da sociedade. Afinal de contas, na escola a gente aprende a educação. E essa educação, fala, é uma construção social, né? Quer dizer, na escola a gente aprende as normas, muitas normas, valores, comportamentos. Afinal de contas, pensa na forma como a escola ela é montada. Você tem horário de chegada, você tem horário de saída, horário de intervalo, tem regras de fardamento, regras de convivência, enfim, existem várias regras que demonstram justamente essa forma de disciplinar, né, de disciplinar os corpos, né? Afinal de contas, a escola também é uma instituição que faz parte dessa sociedade, o hospital, enfim, tantas outras instituições que, da sua forma e atuando em diferentes áreas, vamos assim colocar, elas contribuem para esse poder disciplinador da nossa sociedade, né? Basicamente com o objetivo de tornar esses corpos, né, o mais, vamos dizer assim, controlados possíveis, né? E aqueles que são desviantes, aí são tratados, vamos dizer assim, entre aspas, em instituições, né, diferenciadas. Então, quer dizer, na concepção do Foucault, né, a sociedade ela mantém ali uma constante vigia, uma constante ameaça, né, de punição, um constante trabalho de executar e de produzir corpos cada vez mais disciplinados, cada vez mais dóceis, né, capazes de serem submetidos aos fins de uma determinada sociedade, né? Então, quer dizer, é uma análise bem mais profunda, né, sobre como essa sociedade ela interfere nos corpos. Quando você pensa, por exemplo, as normas que a sociedade nos impõe de comportamento, de aparência, de, sei lá, expressão, tudo isso, né, a nossa sociedade, de maneira geral, ela acaba interferindo no nosso corpo. Então, não a gente pensa, eu posso me vestir de qualquer forma, até sim, né, mas dentro de uma lógica disciplinar construída socialmente, né? Então esse poder disciplinador da sociedade ele se dá, né, de forma mais ampla possível, né? Pelo menos assim o Foucault pensava, tá? Então vamos para frente. Outra coisa importante, pessoal, é entender que como nós estamos falando de uma sociedade capitalista, né, é muito importante também pensar a questão do corpo e do consumo,
né? Como essas duas questões podem estar atreladas. E aqui a gente tem uma série de fatores que buscam, né, aproximar essas duas instâncias, né? Então, quer dizer, nós temos aqui uma indústria ligada à beleza, né? Então, nós temos uma série de produtos, serviços voltados especificamente para o corpo, né? E aí você tem, né, pode citar vários. A indústria de produtos estéticos, né? Batom, tal, não sei o quê. Batom, roupa, academias e tudo mais, né? Clínicas de estética, cirurgia plástica, enfim, existem uma série de mercadorias e serviços que estão ligados ao que a gente chama de indústria da beleza, tendo em vista que a nossa sociedade ela produz uma busca, né, consumista pelo ideal da beleza, né, por um padrão de beleza, por aquele corpo ideal que é pregado pela sociedade, né, construído socialmente. E essa construção ela é justamente, ela está diretamente ligada a essa lógica consumista. Então, nesse sentido que se constroem os chamados padrões estéticos, né? E cada sociedade, cada período no tempo, né, na história, possui os seus padrões estéticos, né? Nossa sociedade ela possui um padrão estético definido e provavelmente é a que mais, de todas as anteriores, é a que mais, vamos dizer assim, investe nessa busca constante, né, pela beleza. Isso você pode encontrar basicamente em qualquer lugar, desde a publicidade, né, geral, no caso, ah, os propagandas, os filmes, as revistas, enfim, as redes sociais, né, o Facebook, Instagram, essas coisas aí, tudo isso contribui para a construção desses padrões estéticos e dessa busca incessante por um corpo ideal, né, que está ligado a toda uma lógica de consumo. Né? Essas publicidades, geralmente, né, elas trazem justamente essa promessa de um corpo ideal, que nunca é conseguido. Né? Então sempre se busca aquele corpo ideal, mas faz parte dessa lógica de consumo que esse corpo nunca seja conseguido, na verdade, que ele seja impossível, né? Ainda que faça parecer que não. Então, esse corpo ele deve ser impossível no sentido de que, ao tentar se aproximar, né, a falha vai gerar a necessidade de mais consumo, porque isso vai levar a aquele corpo. E aí, novamente, a falha leva a nova necessidade de consumo. E assim você cria uma lógica consumista em torno da relação do corpo ideal e da indústria da beleza, que produz uma sociedade, né, ligada, né, profundamente a esses padrões estéticos. Então, olha só, né, aqui você tem uma lógica, né, de consumo totalmente voltada para o corpo. Então, como eu falei, né, os produtos, né, os batons, maquiagem, cirurgia, academia, dieta, sei lá, tudo isso se liga em torno de uma lógica consumista dentro dessa perspectiva. E nesse tipo de publicidade, esse tipo de difusão desse tipo de padrão, como eu falei, a satisfação, né, aquele corpo ideal, ele nunca vai ser alcançado, justamente para que se gere, né, uma nova necessidade de consumo e assim essa indústria, né, ligada ao consumo da beleza, ela possa se perpetuar, né? E é aqui que também está ligada a ideia de criação de desejo, que é uma característica muito própria do capitalismo, né? Aquela busca de uma necessidade que na verdade não é uma necessidade, é fundamental dentro dessa lógica da indústria da beleza, né? Então assim, você transforma o desejo em uma necessidade, né? Então assim, você
não há necessidade daquele produto ou daquele serviço, mas dentro de uma lógica que reforça cotidianamente, dentro da publicidade, do cinema, da novela, da música, na rede social, constrói-se, né, uma lógica que faz com que aquilo que era meramente um desejo, uma vontade, passe a se assemelhar a uma espécie de necessidade da qual é preciso sanar. Então, isso também está ligado a essa lógica, né? Seja da roupa, é aquela roupa mais bonita, mais cara, mais bela, ou aquele tênis, ou aquela maquiagem, aquele batom. Tudo isso também se liga a essa lógica. E aí você cria dentro de uma sociedade como a nossa, né, uma série de transtornos relacionados, né, à imagem corporal, principalmente porque, de novo, esse corpo geralmente não é alcançado. Ele na verdade não seria nem possível, né? Porque gera essa frustração constante. E aí você tem, né, inúmeros transtornos ligados à questão corporal, à anorexia, né, a bulimia e N outras, a depressão, o bullying, né, que você tem constantemente, né, se a pessoa ela é muito magra, sofre bullying, se ela for gordinha, ela também sofre bullying, e aí você tem N fatores que são causados principalmente por conta de toda essa lógica, né, essa lógica consumista e que tenta induzir um padrão estético a ser seguido e idealizado ao ponto de causar esse tipo de angústia, né, e de transtornos, de certa forma, aqueles que não conseguem atingir esses objetivos, ou aqueles que de alguma forma estão fora, entre aspas, aí, desses padrões. Então, esse modo, né, de vida é uma forma de pensar, por exemplo, como o nosso corpo ele é colocado em questão hoje, como ele é pensado hoje, né, como a sociedade ela interfere. Então, olha só, nós fizemos aqui 3 abordagens diferentes sobre a questão do corpo. Então, a relação entre corpo e mente, a relação entre o corpo e a sociedade de maneira geral e também a relação do corpo e do consumo. Quer dizer, são 3 abordagens, são possíveis de ser feitas. Claro, pessoal, cada uma dessas demanda um estudo muito profundo, né? A gente poderia fazer aqui aulas e aulas apenas sobre um desses temas, mas aqui foi mais para a gente poder ter uma noção, né? Aqui eu botei umas imagens aqui, ó, né? De como como existe, como se cria esses padrões estéticos. Você vê que é uma série de revistas, todas elas trazendo a questão do emagrecimento, aqui, ó, né? Tá magra no verão, 5 quilos em 15 dias, aqui 4 quilos em um mês. Então você vê que constroem-se um corpo ideal, uma aparência ideal que não é atingida pela grande maioria das pessoas. Né? E é justamente esse não atingir esse corpo ideal que faz com que haja uma busca constante, que haja esses problemas que a gente falou, né? De depressão, de bullying, de anorexia e tal, por conta dessa distância entre aquilo que é ideal e aquilo que é possível. Também, pessoal, é muito importante entender que a indústria da beleza, né, vamos dizer assim, a ditadura da beleza, por muito tempo, né, ela esteve associada mais estritamente às mulheres. No entanto, é possível já hoje, né, perceber essa indústria também se debruçando aí sobre os homens, né? E aí você vê como a sociedade como um todo está atrelada a esse processo. Não é uma coisa exclusivamente das mulheres, né? Não é uma coisa que está ligada à mulher por causa disso ou por causa daquilo, mas sim toda uma lógica social construída, né, dentro de uma lógica de consumo que leva tanto homens como mulheres a se submeterem a esse tipo de, vamos dizer assim, padrão e lógica e busca por esse corpo ideal, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai dar continuidade a outros filósofos. Espero que vocês tenham entendido, né? Que tenha sido proveitosa a reflexão. Faça a leitura lá do nosso cotidiano, tá? Na página 66 até 69. Dúvidas me enviem lá no Google Class para que eu possa respondê-los, tá bom? Então, muito obrigado por assistir
e até a próxima.